Bem-vindos ao Debate. Imagina que você teve uma transferência bancária enorme aprovada, mas, no último milissegundo um auditor congela toda a operação. O dinheiro existe, a aprovação já aconteceu, mas a rota está sendo reescrita nos bastidores, né? Exatamente. E no Supremo Tribunal Federal, um pedido de vista na fase final de um julgamento funciona basicamente assim. Hoje nós vamos analisar a paralisação da revisão da vida toda na ADI 2111. Onde o ministro Alexandre de Moraes puxou o freio de mão. Pois é. E o nosso conflito central aqui é bem claro. Esse freio sinaliza um retorno à defesa do direito adquirido dos aposentados ou é só uma manobra processual para conter o dano fiscal do Estado? Eu argumento, e eu estou bem convencido disso, que essa pausa indica uma reversão de postura do Moraes para garantir a justiça histórica da tese. Já a minha perspectiva é bem diferente da sua. Para mim, a paralisação é estritamente focada na mecânica da modulação de efeitos. É um cálculo financeiro, sabe? Um movimento regimental para blindar o orçamento público e não uma vitória para os segurados. Bom, para entender a magnitude dessa pausa, a gente precisa olhar para a mecânica da injustiça que a revisão tenta corrigir, certo? Quando a regra de transição da Lei 9.876 foi criada lá em 99, o Estado usou a desculpa da hiperinflação para, ignorar todas as contribuições anteriores a julho de 94. Mesmo com o Cadastro Nacional, o CNS, já tendo todos esses dados. Exato, o que é um absurdo. O ministro Moraes passou quase 5 anos defendendo que o segurado não poderia ser punido por uma conveniência contábil do governo. E o fato dele puxar esse freio agora, na reta final, mostra que a convicção dele sobre o direito adquirido falou mais alto. Ele está reorganizando o tribunal para não deixar essa injustiça passar. Olha, não me convence. A intenção íntima dele pouco importa quando a gente analisa o regimento interno e o comportamento processual recente do ministro. Nós não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu nos embargos de declaração desse mesmo processo. Você diz a tentativa do governo de questionar a decisão. Isso. Quando o governo apresentou esses embargos, o Moraes votou para sequer conhecer do mérito. Ele acompanhou o relator para fechar a porta da revisão por uma via alternativa. Em um tribunal eletrônico como o nosso, um pedido de vista é matemática pura. A pausa serve para recalcular o impacto nas contas, não para reviver uma cruzada moral. Mas assim, a matemática do tribunal aponta para o outro lado. Pensa bem, se o objetivo dele fosse simplesmente enterrar a tese de vez e proteger o Estado, ele deixava o julgamento seguir o fluxo normal. A tese morreria por inércia, porque o placar já estava desfavorável. Exatamente. Ao interromper o julgamento, ele ganha tempo para rearticular os votos. Ele pode restaurar aquela maioria histórica de 6-5. E veja a lógica da jurisprudência. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, tem um histórico muito robusto de alinhar os votos dela à proteção de direitos sociais, especialmente quando o dano ao cidadão é provado. Você acha que vira um 7-4, então? Sim. Esse freio abre espaço total para um 7-4 a favor da revisão. Só que você está focando no placar de quem ganha o mérito. O campo de batalha real agora, e eu insisto nisso, é a modulação de efeitos. A gente está falando da aplicação do artigo 27 da Lei das ADIs. Que é o mecanismo de limitar quem recebe. Sim. A modulação permite que o STF manipule os efeitos temporais de uma decisão. Na prática, o Supremo pode dizer, você tem razão, mas nós não vamos pagar todo mundo. O ministro Dias Toffoli já desenhou esse mecanismo, limitando a revisão só para quem já tinha entrado com ação judicial antes de uma data de corte arbitrária. O que cria uma corrida de obstáculos terrível para o cidadão. Perfeito. A modulação deixa de ser sobre quando a lei vale e passa a ser sobre quem o Estado consegue excluir da conta. Isso blinda o caixa do governo, mas joga no lixo o direito de milhares de aposentados que confiaram no sistema. Mas é aí que entra a contradição. A aplicação dessa data de corte entra em colisão direta com o cerne do problema de 99. Naquela época, o Estado apagou o histórico do trabalhador com uma barreira técnica.
E agora fariam de novo. Exato. Usar a modulação para criar uma nova barreira artificial de acesso à justiça seria repetir exatamente a mesma falha. É dizer, olha, temos seus dados no CNIs, mas por uma regrinha processual de hoje, seu passado contributivo volta a ser apagado. A força dessa tese sempre foi quebrar esse ciclo. E é por isso que o tema 1102 da repercussão geral é a verdadeira âncora aqui. A ADI 2111 discute a tese em abstrato, mas é o tema 1102 que segura tudo. Que tem a suspensão nacional, né? Enquanto ele estiver paralisado, nenhum juiz de primeira instância consegue expedir um alvará de pagamento. O Supremo sabe que destravar o mérito na ADI sem resolver o tema 1102 é liberar um passivo bilionário imediato. A realidade fiscal é o que dita o ritmo do processo. Bom, chegamos então ao ponto de tensão máxima da nossa discussão. De um lado a gente tem um mecanismo que apagou décadas de trabalho comprovado e do outro o uso de ferramentas da corte para amortecer o impacto bilionário. Sim. E esse equilíbrio entre restaurar o passado do cidadão e manter o Estado viável financeiramente é o que vai decidir tudo. Com certeza, é um cenário muito complexo e as nuances processuais do STF ainda oferecem muito mais a ser explorado. Mas deixamos essas reflexões finais a cargo de quem nos escuta. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.